Olá, pessoal! Hoje estamos aqui, eu e os meus dois amiguinhos, para falar para vocês que estamos estudando a química dos compostos de carbono, que é a química orgânica. Tenho certeza que quando vocês viram esses amiguinhos, vocês já olharam com outro olhar, não é mesmo? Bom, para a gente recordar então, o que nós já vimos é que o carbono ele vai fazer quatro ligações, podem ser quatro ligações simples. Ele pode estar ligado a três átomos, a três outros átomos, sendo duas ligações simples e uma ligação dupla. E ele pode estar ligado a dois outros átomos, fazendo uma ligação tripla e uma simples, ou duas ligações duplas, certo? Já vimos também que esses amiguinhos aqui, eles estão representando estruturas, né, orgânicas. Então, vimos que existe uma forma especial de representar as estruturas orgânicas, onde a gente não tem que ficar colocando todos, né, representando todos os átomos de carbono, hidrogênio, né, onde os átomos de hidrogênio são suprimidos e cada ponto e cada vértice dessa estrutura representa um átomo de carbono. As ligações duplas e as ligações triplas, elas estão mostradas também aí nessas estruturas, certo? Hoje, então, nós vamos aprender a classificar carbonos e a classificar as cadeias carbônicas. Então, vamos lá. Bom, vamos retomar então ao bonequinho que nós vimos no último vídeo, né? A gente já sabe que cada vértice e cada ponto dessa estrutura corresponde a um átomo de carbono, né? Então, o que a gente tem, na verdade, aqui é isso daqui, tá? Percebam que eu deixei cada átomo de carbono, né, representado com uma cor diferente. Por quê? Porque se a gente olhar esses átomos de carbono, né, como estão ao redor dele, eles são diferentes. Quer dizer, a gente vai classificar então esses átomos de carbono de acordo com o número de ligações que ele está fazendo, que eles estão fazendo com outros átomos de carbono. Vamos ver então. Esse azulzinho claro, né? Ele é classificado como um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um ou a nenhum outro átomo de carbono. Então, olha só, esse está ligado a um, esse também primário, a um, esse primário, a um, esse primário, a um, esse primário só está ligado a um e esse primário também. Agora, o carbono verde é o carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque ele está ligado a dois átomos de carbono. Então, todos que estão aqui em verde estão ligados a dois átomos de carbono, tá? Prestem atenção que tem que ser somente ligação carbono-carbono. Os que estão em azul são os carbonos terciários. Então, se ele é terciário, ele está ligado a três outros átomos de carbono. Então, esse aqui, 1, 2, 3. Esse outro aqui, 1, 2, 3 átomos de carbono. Esse outro aqui, 1, 2, 3 átomos de carbono. E, finalmente, esses que estão em laranjinha, né, são os carbonos quaternários, quer dizer que eles estão ligados a 4 átomos de carbono, tá? Prestem atenção que todos os átomos de carbono sempre fazem 4 ligações. Por que que não estão mostradas as 4 ligações? Porque eu não representei aqui as ligações que eles estão fazendo com átomos de hidrogênio, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Tudo bem? Bom, será que vocês conseguem então responder aí essa questão do Enem que ficou famosa, né? É a questão do nanokid. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? E aí, acertou aí quem disse que o carbono quaternário, quer dizer, aquele carbono que está ligado a 4 átomos de carbono, está nas mãos do nanokid, tá?
Então, nas duas mãos, ó, esse daqui tá ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, porque aqui a gente também tem, ó, um carbono, outro carbono na beirada dessa tripla, outro carbono aqui, tá? Então, nas mãos temos aí átomos de carbono quaternário. É possível também classificar as cadeias carbônicas. Elas podem ser classificadas quanto ao fechamento da cadeia, a natureza dos átomos, ao tipo de ligações entre os carbonos e a disposição dos átomos. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas, né? Com relação ao fechamento da cadeia, então a cadeia carbônica, ela pode ser uma cadeia aberta, como essa, tá? Ou pode ser uma cadeia fechada, formando um ciclo, né? Então ela pode ser fechada ou cíclica, tá? Quer dizer então que está formando um ciclo. Com relação à natureza dos átomos, a gente vai considerar, né, se existe somente átomos de carbono ligados entre eles, então carbono, 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 a gente diz que a cadeia é homogênea, que ela não apresenta nenhum átomo diferente entre átomos de carbono. Não quer dizer que na estrutura não tenha, tá, nada diferente de carbono e hidrogênio. Quer dizer que entre carbonos não tem nenhum átomo diferente, tá? Nesse caso aqui, a cadeia é heterogênea, porque entre carbonos eu tenho um heteroátomo. Quer dizer, heteroátomo porque é um átomo diferente de um átomo de carbono, tá? Essa cadeia não são só carbonos ligados diretamente uns aos outros. Entre eles tem um átomo diferente. Aqui é um átomo de oxigênio, mas poderia ser um outro átomo, como um nitrogênio, um enxofre, por exemplo, tá? O tipo de ligação, né? Aí são também as ligações entre os carbonos. Pensando então, a gente está classificando a cadeia, a gente está sempre olhando para os carbonos. Se entre os átomos de carbono eu só tenho ligações simples, então a cadeia é saturada. Saturada. Se entre os átomos de carbono eu tenho ligação dupla ou ligação tripla, que eu chamo de insaturação. Insaturação, então, são as ligações duplas ou triplas entre carbonos. A cadeia é insaturada. Bom, mas e se tiver uma ligação dupla ou tripla de um carbono com um outro átomo? Não interessa, tá? Eu só vou olhar entre átomos de carbono. E finalmente, quanto à disposição de átomos, a cadeia ela é não ramificada ou cadeia normal se ela tiver somente duas extremidades. Agora, se ela tiver mais de duas extremidades, eu digo que eu tenho uma ramificação. Então, é uma cadeia ramificada. Como é que eu vejo isso? Sempre que eu tiver lá, né, um carbono terciário ou um carbono quaternário, quer dizer, um carbono que está ligado a 3 ou 4 átomos de carbono, essa cadeia, então, é uma cadeia ramificada. Vamos fazer alguns exemplos, então, né? Essa cadeia que está mostrada aqui, vamos fazer a classificação dela, tá? Então, no primeiro caso, tá? Quanto ao fechamento, ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Só tenho carbonos, né? É uma cadeia homogênea, tá? Os átomos que não estão mostrados aqui, lembrando que são os átomos de hidrogênio. Ela é uma cadeia saturada entre carbonos, somente ligação simples. E ela é uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação. Essa outra cadeia também é uma cadeia aberta, tá? Eu não fecho, ela não é fechada, né? Não forma um ciclo aqui. Então, é uma cadeia aberta. Homogênea, porque só tenho carbonos, né? Não tem nem nada diferente entre eles. Ela é insaturada por causa da presença dessa ligação dupla.
e ela é uma cadeia ramificada, porque agora eu tenho, né, como se fosse um ramo saindo aí da cadeia principal. Essa outra cadeia é uma cadeia agora fechada. Percebam que forma-se um ciclo, né? Heterogênea, porque entre esses dois carbonos aqui eu tenho um oxigênio. Insaturada, porque entre carbonos eu tenho uma ligação dupla. E normal, porque eu não tenho, né, nenhuma ramificação nessa cadeia. Bom, você acertou então, se você disse que, olhando essa fórmula, é correto afirmar que a molécula desse composto ela apresenta um heteroátomo, né? Mesmo que a gente não saiba ainda o que quer dizer isomeria ótica ou o que quer dizer função orgânica aldeído, quando a gente olha para essa molécula, a gente consegue, né, perceber que ela tem aqui essa cadeia, né? Que é uma cadeia fechada, tá? E entre este e este átomo de carbono, eu tenho um átomo de enxofre. Então, ele é um heteroátomo. E aí vocês poderiam me perguntar, e o oxigênio, ele não é um heteroátomo? Não. Por quê? Porque ele não está entre átomos de carbono. Ele é um átomo que está fazendo uma dupla ligação com este átomo de carbono, tá? Para ser heteroátomo, tem que estar no meio de dois átomos de carbono. Essa questão, ela é uma questão que foi retirada, né, do vestibular da Unesp do ano de 2017.